pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Sou a professora Dali e hoje a gente vai relembrar algumas coisas sobre fábulas, que nós já até falamos um pouco sobre elas. Vocês lembram? Tá? E se não lembra, a gente vai relembrar agora. Vamos começar lembrando as características de uma fábula. O que fábula, um texto, né, sobre fábulas precisa ter, tá bom? Vamos lá, vamos relembrar, tá bom? Vamos relembrar características da fábula. O que fábula precisa? Alguns elementos aí. Elementos narrativos. Precisa de ter ações, personagens, narrador, local e tempo. Essas são algumas partes do texto fábulas. Também precisa ser um texto curto. Geralmente é curto. Nem sempre, mas geralmente a maioria deles é, tá? As personagens são animais que agem como seres humanos. Tá? Outra característica da fábula é que no título geralmente se destacam os nomes de animais, tá? E último ponto, no final tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Então vamos só relembrar aí, ó. Esse primeiro aí não pode faltar. Elementos narrativos, ação, personagem, narrador, local e tempo, são coisas que precisam ter, não falta, tá? O texto é curto, o próximo, sempre são curtos, mas pode ter fábulas mais extensas, tá bom? Então, por isso que eu vou pro terceiro, que o terceiro não pode faltar. As personagens são animais que agem como seres humanos. Geralmente tem lá o leão, o gato, o rato, tá? Esses vários exemplos de fábulas. E outro tópico que não pode faltar, outro elemento, ó, que no final tem uma moral. Toda fábula tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Então, esses 3 pontos aí, que as setinhas estão mostrando, eles não podem faltar no texto de fábula, tá? Elementos narrativos, personagens são animais e no final tem uma moral, tá bom? Vamos lá, continuar. Vamos fazer atividades. Vamos relembrar sobre as fábulas. E a gente vai começar vendo essa imagem aí, ó. A imagem, acho que vocês até lembraram de uma fábula, né? Tem uma tartaruga aí e atrás dela tem uma lebre. Que fábula será essa? Observe a imagem abaixo, é o que pede o enunciado. Ele fala, essa fábula ensina que... Olhando a imagem, a gente até lembrou da historinha, né? Letra A tartaruga é mais rápida do que a lebre. B, a lebre é mais esperta do que a tartaruga. C, mesmo devagar, a tartaruga vai longe. E D, quem é mais lento chega primeiro. Então, essa fábula quer ensinar o quê? Já lembraram sobre a lebre e a tartaruga? Ela quer ensinar o quê? Vamos lá? Ver qual é? Olha só. Letra C. Mesmo devagar, a tartaruga vai longe. Esse é o ensinamento dessa fábula aí. Tá? Vamos lá para a próxima. A gente vai fazer a leitura aí da a leoa, e a raposa. Fala o seguinte, vamos lá. Todos os animais estavam se vangloriando de suas famílias numerosas. Somente a leoa se mantinha em silêncio. Ela não disse nada, nem mesmo quando a raposa, toda orgulhosa, desfilou seus filhotes diante dela. Olhe, disse a raposa, veja minha ninhada de raposinhas vermelhas. São 7. Diga-nos, quantos filhos você tem? Somente um, respondeu tranquila a leoa. Mas é um leão. Moral da história, eis que o mérito não deve ser medido em razão da quantidade, mas tendo em vista a qualidade. Então, para começar aí, a gente vai ver quantos parágrafos. Olha só, temos um, que tem esse espaçozinho aí, ó, antes da palavra toda, se vocês observarem, tem esse espaçozinho aí, tá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro, tá? Então, a gente vai ver 1, 2 e 3. Vamos localizar aí para a gente poder situar, tá bom? No primeiro, aí no finalzinho, ó, ele termina com um ponto de final. Ele mostra aí quando termina o primeiro parágrafo, ponto final.
No segundo parágrafo, a gente vai ver outro sinal, que é o sinal de interrogação, ponto de interrogação que a gente chama, usado em perguntas, né? E no terceiro parágrafo, ele termina com um ponto de exclamação, tá? Esses sinais mostram onde termina cada parágrafo, que são 3, como a gente já acabou de ver. No primeiro, a gente vai localizar a leoa, que é um dos personagens da nossa fábula, tá? E depois, lá no segundo, na primeira linha, a gente vê, ó, a raposa. Então, a gente conseguiu localizar a leoa e a raposa. O que eles são? Elementos importantes, são personagens da nossa fábula, tá? Como é que eram essas raposas? Se a professora perguntasse, como é que as raposinhas lá, os filhotes, né? Elas são vermelhas. Olha a informação, é da mesma linha, ó, raposinhas vermelhas. E quantas são? A gente vai localizar na próxima linha aí, ó, 7. Olha a quantidade aí, 7. Embora não seja aula de matemática, mas não dá uma informação importante, a quantidade, 7. E no próxima linha lá, na primeira linha do terceiro parágrafo, ó, 1. Outra informação, um leão, sobre a leoa, né? O filhote da leoa. E como é que estava a leoa? Tranquila, leoa. Pode até perguntar, como é que a leoa estava? Estava feliz, tranquila? É uma informação importante, que às vezes é perguntada em questões sobre o texto, tá bom? Por isso que é importante a leitura. Na moral, tem uma palavra, não sei se vocês conhecem, fala mérito. O que quer dizer mérito? Você sabe o que significa mérito? Vamos pensar um pouquinho? Mérito lembra a palavra merecimento, tá? Então, na moral, fala o seguinte: eis que o mérito não deve ser medido em razão da quantidade, mas tendo em vista a qualidade. Então, quando eu falo merecimento, não é a questão da quantidade, como fala a história. Ela estava se vangloriando porque tinha 7 filhotes, né? E a leoa só tinha 1. E ela fala lá no finalzinho, ó, quantidade, respeito à quantidade, número, e qualidade, né? O valor, quanto vale alguma coisa. Porque quando a leoa fala lá que só tinha 1, mas ela fala, mas é um leão, se você colocar uma raposa e um leão, você sabe quem que você vai ter mais medo. O leão, é claro, né? Que é mais feroz, mais forte. A gente associa assim. Então, quando lá no texto fala sobre mérito, está se referindo a merecimento. Mas qualidade e quantidade tem diferença. Quantidade, número, e qualidade, o aspecto, toda uma característica da pessoa ou do objeto que a gente está se referindo, tá bom? Vamos lá voltar para o texto, tá bom? Então tá, o texto ficou dessa seguinte forma. Eu destaquei essas palavras para vocês verem quantas informações a gente pode colocar aí, tá? E tem várias outras que a gente poderia colocar. Mas continuando falando sobre o texto aí. Entendendo a fábula, questão 1. Entendendo a fábula, quais personagens aparecem no texto? Vamos lá. Questão A. A raposa e o leão. B. A raposa e a leoa. C. A raposa e a lebre. Ou D. A raposa e a tartaruga. Leu com bastante atenção, porque o início é parecido. Ó. Por isso que a gente tem que ler várias vezes a mesma questão. Você já lembra qual é? Acabamos de ver. Ó. É a letra B, a raposa e a leoa. Muito bem. Preste bem atenção. Vamos continuar praticando. Questão 2. No trecho da fábula, todos os animais estavam se vangloriando de suas famílias numerosas. A palavra em destaque significa A, reclamando, B, humilhando, C, orgulhando ou D, sonhando. Olha lá a palavra em destaque, vangloriando. Quer dizer o quê? Lembraram o que quer dizer? Orgulhando. Ela estava se orgulhando porque tinha 7 filhotes. Exatamente, tá bom? Vamos continuar. Próxima questão. Questão 3. Relembrando, ó. Nosso estudo sobre fábula já está destacado aí, ó. A moral tem como objetivo a moral que nós vimos. Letra A. Informar sobre acontecimentos dos animais. B. Debater sobre notícias do reino animal. C. Apresentar as características de animais importantes. Ou D. Ensinar sobre atitudes ou valores a serem praticados. É a letra, vamos lá, letra D.
mostra aí, ó, ensinar sobre atitudes ou valores a serem praticados, tá bom? Vamos lá, próxima questão. Objetivo, destaquei o objetivo aí. O que quer dizer objetivo? Bom, bem lembrado. É informar, debater, apresentar, ensinar. Para você se atentar, se caso... São muitas perguntas, às vezes, que a gente põe em atividades e a gente se atrapalha, se confunde, né? O objetivo é moral, né? Qual é o objetivo da moral? Informar, debater ou apresentar. É ensinar. Ela não está nos informando, ela não está debatendo alguma coisa, nem apresentando. Isso, a história em si ela faz, tá? Ela quer ensinar, que é a questão de, tá bom? Só para ficar bem frisado isso aí. Vamos lá para a próxima questão. Questão: ensinar sobre atitudes e valores a serem praticados. Exatamente. Atividade de casa, vamos lá. Para você fazer em casa. O que você vai fazer agora? A atividade: escolha 2 animais ou 3 de sua preferência e crie sua própria fábula. Não se esqueça das partes importantes. Quais são as partes importantes? Vocês lembram? Não pode faltar os animais, tem que ter os elementos, ação, tempo e local, e tem que ter uma moral. Essas são as 3 partes importantes de uma fábula. Não pode faltar, tá bom? Então, vamos ver o que ele pede lá. Vamos ver lá as dicas, tá bom? Voltando. Olha só, um leão e uma tartaruga. Você pode escolher entre o leão e a tartaruga. São fábulas que você já deve ter conhecido sobre o leão ou envolvendo uma tartaruga. Você escolhe. Ou então, quem sabe, um ratinho. Ou então, quem sabe, o gatinho. Ou, perdão, a raposa. Isso é uma raposa, né? E o gatinho agora. O ratinho, o gatinho ou a raposa. Você pode escolher o animal que você quiser. E aí você cria sua fábula, cria sua produção, capriche, tá? Então, olha só a dica aí. Você vai pegar um desses animais que eu sugeri, ou então você pode escolher qual que você quiser, uma galinha, um pato, um cachorro, você escolhe. Você pega, escolhe um desses animais e cria a sua fábula, produz a sua história. Você fala lá, o cão criou não sei o quê, ou o gato. Você vai criando sua fábula, pega lá o caderno e vai registrando. Usa a sua imaginação. O bom de uma produção textual, você pode usar a sua imaginação. E lembrando, os animais têm atitudes humanas. Então, você pode fazer o que você achar conveniente na sua fábula. Esses animais eu dei como sugestões, tá? Mas você pode escolher a que você preferir lá, o animal que você preferir, para você fazer a sua fábula, tá bom? E lembrando, não pode faltar os elementos narrativos, tá? Que são o local, o tempo, os personagens, todos aqueles elementos importantes. Assim como também moral, tá? E não pode faltar um ensinamento lá no final da história, para a gente poder relembrar, tá bom? E essa é a nossa aula, que você possa caprichar em sua produção. Eu tenho certeza que você pode usar sua criatividade, sua imaginação da melhor forma que você achar melhor, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.